Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, e quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. Nele, o Senhor exulta no Espírito Santo por aquilo que o Pai realiza. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O Pai reserva a beleza e a sabedoria do seu agir para aqueles que Ele ama. E foram os pequeninos e humildes que se abriram para acolher o falar de Deus. Deus não se esconde diante de alguns, fala diante de todos, mas apenas aqueles que com humildade abrem o seu coração e se dispõem a Ele, é que ouvem a sua voz, acolhem o seu exemplo e seguem sua palavra. Esse é um tema que, nesse período do Advento, nós precisamos olhar com muito carinho. O Senhor nunca se furtou a ser o nosso amparo, a nossa ajuda. Ele sempre busca falar conosco. Porém, nem sempre o nosso coração está na disposição necessária para ouvi-lo, amá-lo e segui-lo. E a disposição necessária acontece quando nós nos colocamos ali, prontos para dispormos o íntimo do nosso coração ao que Deus nos diz e faz. Os pobres e humildes são aqueles que, parando diante do Senhor, como a viúva, e reconhecendo sua necessidade de Deus, se entregam de coração aberto para Ele. Lembro da viúva, ela quando lança as 2 moedas, o que eram aquelas 2 moedas para ela viver? Elas são apenas o testemunho de quem já dependia de Deus há muito tempo, de quem já havia aprendido a ter em Deus a sua única esperança e o seu socorro. Pois se com 2 moedas alguém não conseguiria sobreviver, significa que já há uma vida. Ela está esperando e recebendo do Senhor. Por isso, nesse período do Advento, é tempo de retomarmos essas verdades na nossa vida. Quais, Padre Fábio? De que a nossa vida precisa estar nas mãos de nosso Senhor, da eleição de Sua presença, do Seu nome, do Seu poder, da escuta à Sua palavra, da atenção à Sua vontade, do querer no Seu querer. Deus vem ao nosso encontro, fala conosco, se coloca por nós, para que nós possamos amá-lo,
Ele fala porque deseja ser ouvido, mas fala sobretudo porque nos ama. Ele ama e não abre mão de permanecer nos amando, porque eterno é seu amor. Ele, o único que conhece o Pai, quer fazer o Pai conhecido e amado por todos. E Ele veio ao teu encontro para lhe dar esse grande presente. E porque muitas vezes, meus irmãos, a gente se interessa pelos bois, pelo campo, pelas nossas festas, como na outra parábola o Senhor vai dizer. A festa está pronta, venham. Mas um convidado tinha comprado uma junta de bois, outro tinha comprado um campo, o outro tinha se preparado para o casamento do filho. O Senhor veio ao nosso encontro e quer nos oferecer tanto, com tanto amor. Como dizer não a tão grande bem que nos é oferecido? Por isso peçamos ao Senhor, nesse tempo especial do Advento, que o nosso coração não esqueça jamais dessas verdades de Deus e que, recordando-as com alegria e esperança, o nosso coração se disponha a receber Cristo e a preparar a sua vinda. Senhor, nós te escolhemos e tudo depositamos e esperamos em vós. Seja a nossa força, seja a nossa alegria, porque nós queremos, Senhor, permanecer convosco. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.